bem-vindos, em nome de Jesus. É uma alegria tê-los aqui conosco. Irmãos, nós estamos expondo a carta de Paulo a Tiago e estamos vendo de maneira muito clara algumas lições que esse texto das Escrituras nos traz sobre o teste e a prova da nossa fé. E estamos falando no primeiro tópico daquele esboço que nós estabelecemos de submissão em vida e espírito, que começamos no capítulo 4, já há algumas semanas, falando da motivação, questionando as nossas motivações, apresentando de maneira muito clara que a amizade ao mundo é inimiga de Deus, ou somos amigos de Deus, ou somos inimigos de Deus. Não há meio termo. E amar o mundo é se tornar inimigo de Deus. Depois nós vimos a necessidade que temos de nos aproximar do Senhor em humildade, reconhecendo a nossa necessidade e resistindo ao diabo, aproximarmos-nos dele para sermos exaltados, para sermos edificados. E falamos, por fim, na semana passada, sobre a questão do julgar o irmão. E dissemos que no capítulo 4 até o capítulo 5, quando estaremos vendo oportunamente, há alguns pecados que Tiago ali está aí. Na semana passada nós falamos do pecado da maledicência. Hoje nós pretendemos discorrer alguma coisa sobre o pecado da presunção. E finalizando na semana que vem sobre a arrogância dos ricos e a opressão sobre os pobres. Então, abrindo hoje a sua Bíblia, dando seguimento ao que estamos estudando, faça isso no capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Nós vamos fazer a leitura e eu convido você para estar de pé, se assim for possível. Nós vamos ler esse texto, Tiago 4, de 13 a 17. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, porque hoje, como sempre, estaremos expondo o texto e aplicando cada verso à nossa realidade. Diz assim a palavra do Senhor: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ó Deus, ajuda-nos nessa hora a compreender a Tua palavra, que o mesmo Espírito que usou o Teu servo no passado para registrar estas verdades, Ele nos dê iluminação, compreensão, discernimento, entendimento daquilo que está posto, ó Senhor Deus, no texto sagrado. Que o Senhor nos ajude, a nós que estamos com essa responsabilidade de transmitir as verdades santas da Tua palavra, e aqueles que estarão ouvindo, que ambos estejamos sendo preparados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.
podem sentar. Agora, Tiago, nessa sessão do capítulo 4, finalizando a última expressão do contexto de testes sobre a fé, ele apresenta-nos sobre o fazer a vontade de Deus e submetermos-nos a ela é um teste de fé. É interessante que Tiago está se dirigindo aqui agora a um outro grupo de pessoas. Se deu para você acompanhar e perceber a leitura, o grupo de pessoas que aqui está sendo dirigida esta palavra é o grupo dos comerciantes, daqueles que lidavam com o ganho do comércio. E Tiago dirige-se a essas pessoas que estavam agindo de uma forma incorreta, com uma atitude de pretensão e presunção sem precedentes. E o texto é muito claro quando Tiago os adverte, mostrando que eles estavam fazendo planos, elaborando projetos para o futuro e fazendo isto sem qualquer pudor em relação ao controle de suas vidas, que está nas mãos de Deus. E a passagem nos mostra de maneira muito clara e firme que esse tipo de comportamento, essa maneira presunçosa, pretensiosa de querer gerir as coisas sem incluir Deus, de querer avaliar o futuro como se fosse dono do amanhã, é uma característica muito clara de mundanismo. E é justamente sobre isso que Tiago está discorrendo aqui, condenando esta prática por parte de alguns membros daquela comunidade no primeiro século, e não apenas os comerciantes, embora sobre esses recaia o texto, mas sobre qualquer pessoa que venha a trazer para a sua vida uma atitude de domínio, achando que o amanhã lhe pertence, achando que o resultado dos seus negócios e de seus projetos é produto da sua própria capacidade, da sua própria força, do seu próprio intelecto, dos seus próprios desejos. Qualquer área da nossa vida, onde a pretensão, a presunção encontre guarida e não envolva esse planejamento, a vontade e a submissão a Deus, é pecado grave e é característica acentuada de mundanismo, de gente que vive sob o domínio dos valores e filosofia do mundo. É interessante que o capítulo 4, dos versos 1 ao 3, fala de guerras e contendas, características do mundo, que são muito bem expressas no versículo 4, intituladas como mundanismo, no qual nós já discorremos aqui muitos aspectos desse ismo que é o mundanismo. Quantas e quantas coisas muitas vezes estão diante de nós e são presentes também em nossa vida e fazem parte da nossa realidade. Nos versículos de número 5 a 12, nós vimos a questão da soberba, de juízo em relação ao próximo, ao irmão, e um juízo maledicente, um juízo com a intenção de prejudicar e de falar mal. Agora, Tiago condena veementemente essa pretensão, essa presunção de querer aqueles que se achavam dominadores dos negócios, enriquecidos por seus ganhos, a controlarem o futuro. E é sobre isso, basicamente, que discorre Tiago, esta parte do texto que lemos nessa noite, do capítulo 4, de 13 a 17. E nós vamos aprender algumas coisas aqui nesta passagem. Tiago, portanto, está se dirigindo aos negociantes judeus, que possivelmente eram cristãos convertidos do judaísmo. O doutor Nicodemos, comentando esta passagem das Escrituras, ele diz assim: negociar é uma das principais atividades dos judeus. Em suas centenas de colônias,
ali no primeiro século, espalhados pelo domínio greco-romano. E ainda hoje é também conhecido em nosso tempo que os judeus são grandes negociantes, porque são eles hábeis para os negócios e são eles espertos em suas negociações. Judeu é alguém que sabe ganhar dinheiro, é alguém que sabe negociar, é alguém que sabe trabalhar com muita determinação para conquistar seus bens. Eu, quando vou a São Paulo, geralmente ficava hospedado ali na região de Higienópolis, onde está o Mackenzie. Aquela região ali do centro de São Paulo, basicamente onde está o bairro de Higienópolis, é um bairro de comércio judeu. E é um dos bairros mais ricos da cidade. E eles negociam todo tipo de comércio ali. E são pessoas que têm, de fato, esta veia comercial muito grande. Então, naquela época que Tiago escreve esta carta, não era diferente. Este tipo de procedimento, esse tipo de habilidade negocial veio característico do judeu, de saber enriquecer, de ganhar facilmente com os negócios dinheiro. Em qualquer área da vida, você vai encontrar o judeu ganhando dinheiro, seja na padaria, seja na venda de confecções, ou no comércio de tecidos, ou de qualquer área. O judeu, ele consegue, com muita habilidade, ganhar dinheiro. E Tiago está se dirigindo a esse grupo de pessoas que eram negociantes, como hoje nós temos o conhecimento de que existem muitos deles. E agora vem a questão da aplicação. Não é apenas para os judeus. Qualquer pessoa que julgue ter o controle, o domínio, o poder do seu negócio, da sua vida e do futuro, e age sem incluir Deus em seus planejamentos, é alguém que está agindo de maneira presunçosa, pretensiosa, arrogante, e está cometendo um grave pecado, porque não inclui o Senhor em seus planejamentos. E para o judeu isso era algo determinante, porque eles são de uma nação cujo Deus é o Senhor, e cuja compreensão eles sabiam e entendiam desde o Velho Testamento, que deveriam depender única e exclusivamente de Deus. E assim Deus os conduziu em triunfo por muito tempo e em muitas áreas da vida. Então Tiago está dizendo, muito mais vocês que deveriam saber isto, estão cometendo um grave pecado. Então vamos olhar aqui esse texto de uma maneira mais acurada e pensar algumas coisas nesta noite. O versículo 13 diz assim: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucro. Tiago está aqui não censurando de forma alguma o desejo de expansão dos negócios. Não há nenhuma censura aqui em querer prosperar, não há nenhuma censura aqui em querer expandir os negócios. Tiago não está condenando de forma alguma a expansão, nem o desejo desses homens em querer ter o seu negócio ampliado. O que Tiago está condenando é o modo como eles estavam fazendo. Diz o texto aí muito claramente que eles simplesmente afirmavam, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, vamos lá passar um ano, e depois de termos negociado e ganhado muito dinheiro, muito lucro, a gente parte para um outro lugar. Isso significa que aqueles homens estavam cheios de confiança carnal, simplesmente no sucesso da empreitada deles. Estavam como se as circunstâncias de seus negócios e tudo aquilo que eles iam obter estavam sob o controle das suas mãos. É isto que Tiago está condenando. E o pecado que eles ainda tinham a mais é que eles se gabavam e se gloriavam dos seus planos, daquilo que estavam imaginando que poderiam amealhar e conquistar. Então era um pecado duplo. Primeiro, o pecado de presumirem pretensiosamente que poderiam se deslocar, chegar a determinado lugar, realizar seus negócios, ganhar muito e voltar cheios de recursos.
E mais, ainda se gabavam desta habilidade, se orgulhavam, se jactanciavam desta prática, deste tipo de comportamento. Querido irmão, se você abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 16, versículo número 1, nós vamos ver que não é errado planejar. Planejamento faz parte de pessoas que são bem-sucedidas. Não há nenhum erro no planejamento. Não há nenhum erro em estabelecermos um padrão de organização para aquilo que pretendemos realizar em qualquer área da nossa vida. Não há pecado em planejar. O pecado é planejar o futuro, fazer os planos, excluindo Deus. O pecado está em elaborar planos e mais planos, como se estivéssemos no controle de tudo, sem levar em conta aquele que é o Senhor soberano, aquele que tem a resposta certa para os nossos planejamentos. É o que diz Provérbios 16:1. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então o erro, queridos, está em excluir, em apartar, em não considerar, em não levar Deus em conta, quando planejamos a nossa vida, nossos negócios e todos os nossos projetos. Aí reside o pecado, e é pecado de presunção, de pretensão arrogante, de gente que não leva em conta a Deus. Olha o que o versículo número 13 diz: atendei vós que dizeis. Atendei vós que dizeis. O que eles estavam dizendo? Hoje ou amanhã iremos para tal cidade. É interessante que essa expressão nos ensina algumas coisas. E novamente quero citar aqui o Dr. Augusto comentando essa passagem. Ele diz assim: é como se aqueles homens abrissem um mapa diante deles e simplesmente apontassem para determinada localidade, colocassem o dedo ali e fizessem suas propostas, as propostas dos seus negócios, como garantia de que iriam, lá chegariam, lá realizariam os seus trabalhos, negociariam de maneira muito intensa, lucrariam, ganhariam muito dinheiro e voltariam. É mais ou menos assim: pegar o mapa, colocar em cima da mesa e fazer, nós vamos para cá e lá nós vamos negociar. Essa é a figura que o versículo número 13 está apontando. E ainda mais, dizem assim: passaremos um ano, ainda determinam o tempo. Nós vamos para essa cidade aqui, vamos fazer o nosso negócio expandir e vamos passar ali um ano. E mais, vamos negociar, vamos ganhar muito dinheiro, vamos ter lucros. E mais lucros. Vejam que em nenhum momento se inclui Deus. Em nenhum instante eles pensam nesse planejamento com a pessoa de Deus na direção. Eles estão dizendo: nós vamos, nós negociaremos, nós ficaremos lá um ano, nós ganharemos nesse ano muito dinheiro, teremos muito lucro, voltaremos. E depois abriam o mapa novamente e colocavam o dedo e iam para outra cidade. Este é um tipo de comportamento, de atitude, que dá a impressão de que eles eram donos da vida, das circunstâncias e do futuro. Que lições nós tiramos daqui, desse versículo? Primeira lição que você deve guardar é que Tiago não está condenando planejamentos sensatos de nossa vida, de nossos negócios e de nossas ações, de nossos projetos. Não, o que Tiago está condenando aqui é deixar Deus de fora. Como se isso fosse possível, né? Como se a gente pudesse excluir Deus daquilo que a gente pretende fazer. É um engano grasso, terrível. Segunda lição: quando a gente olha para esse versículo e esta instrução de Tiago, nós estamos
enxergando de maneira muito clara um ateísmo pragmático. Porque ateu não é somente aquele que diz não crer em Deus. Ateu não é somente aquele que diz que Deus não existe. Ateu é aquele que, embora saiba que ele existe, mas na prática vive como se ele não existisse. Não consulta, não se dirige, não inclui seus projetos, seus planos, sua vida, seus negócios com a pessoa de Deus, não ora, não busca, não pede orientação, não coloca Deus nos seus negócios. Isto é ateísmo prático. E é muito fácil condenar o ateu confesso que diz não crer em Deus. Mas há muitos cristãos que agem pragmaticamente na sua vida, como se Deus não existisse. Isto é ateísmo, e é um pecado grave, porque conhecem e sabem quem é Deus, já foram abençoados de muitas maneiras por esse Deus, já foram instruídos por esse Deus, mas estão agindo como se Deus não existisse. Terceiro, tal comportamento, tal conduta, tal atitude, o versículo 13 nos mostra que é incompatível com a genuína fé salvadora. Quem crê em Deus, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, deve se submeter sempre à sua vontade. Primeiro consultar Deus. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para mim? É orar perguntando e pedindo a Deus orientação. A genuína fé, o genuíno cristão, se submete à vontade de Deus, e à consulta, e à luz das Escrituras, vai sempre entender a direção de Deus para a sua vida. Quarto lugar, esse texto nos mostra que ignorar a Deus é pecado grave, é presunção. O texto que lemos no início do culto, por favor, abra aí lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo número 2. E veja só como Ana, com o seu coração exultante, regozijando no Senhor, olha como ela coloca a sua oração. Versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Verso 4. O arco dos fortes é quebrado, porém o dos débeis cingidos de força. Verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quando não levamos Deus em conta, esse Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, nós estamos cometendo um grande pecado e corremos o terrível risco de sermos destruídos por esse Deus. É o que a Ana está colocando em sua oração e se coaduna perfeitamente com o que Tiago está condenando aqui no versículo 13. Lição principal do verso 13, então, para nós. Quinto lugar, devemos viver sempre na dependência de Deus. Amém? Verso 14, olha o que diz aí. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí ele faz uma pergunta intrigante, uma pergunta impactante, uma pergunta que para aqueles homens certamente foi agressiva. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago agora derruba a prepotente arrogância e a presunção orgulhosa desses homens negociantes. Primeiro ele diz: olha, vocês não sabem nada sobre o futuro, vocês são ignorantes quanto ao futuro. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Ninguém aqui está em condições e a par de saber o que acontecerá amanhã. Ainda bem. Deus não nos deu essa capacidade. E Tiago está dizendo: olha, vocês não sabem nem o que acontecerá amanhã.
Porque estão dizendo, vão chegar em tal cidade, vão fazer isso, passar um ano, negociar, lucrar e voltar. Vocês são ignorantes quanto ao futuro. E Jesus ensinou na sua mensagem, no capítulo 6 de Mateus, quando pregava o famoso Sermão do Monte: nenhum homem pode acrescentar sequer um côvado ao curso da sua vida. Um palmo, 20 centímetros, sequer pode ele somar a sua existência. O amanhã é desconhecido, meu irmão, minha irmã. E ainda bem. Abra sua Bíblia em Provérbios 27, 1. Olha o que a Bíblia nos ensina. E olha como o texto sagrado é para nós aquilo que devemos levar sempre em consideração. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não seja tão arrogante, presunçoso. Dependa mais de Deus. Segunda lição, segundo ensino desse versículo, capítulo 14, Tiago fala da fragilidade da vida. Aí ele pergunta: o que é a vida? Vocês são ignorantes quanto ao dia da manhã. E quanto à vida? O que é a vida para vocês? A pergunta é intrigante mesmo, e incomoda. E geralmente, meu irmãozinho, minha irmãzinha, quem está muito ocupado planejando o futuro, não gosta de parar para refletir nas questões básicas da existência, nas questões básicas da vida. Está tão preocupado com o amanhã, que não para pensar como está levando a sua vida. Aí vai viver como o Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar. Não vai levar em conta, não vai considerar as coisas mínimas e básicas, essenciais da existência. Tiago coloca essa pergunta intrigante: olha, a vida de vocês é frágil, ela é como uma neblina, ela se dissipa. E sabe qual é a figura que Tiago usa aqui para neblina? Quem já esteve num clima frio, quem já viajou para lugares frios, já experimentou falar no frio? A reação que dá do calor, do sopro que sai da sua boca, geralmente sai uma fumacinha. E aquela fumacinha, da mesma maneira que surge quando você fala, se dissipa, vai embora. Tiago está dizendo: olha, a vida de vocês é igual a esse tipo de neblina, esse vaporzinho que acontece e que vai embora rapidamente. Abra sua Bíblia aí no Salmo 90, versículo 10. A parte C deste versículo diz assim. Vou ler o verso todo. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós vamos. A nossa vida é um estalo. E o versículo 12 diz: qual é o coração sábio? Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. Cada dia vivido na dependência do Senhor fará a diferença. Quais as lições desse versículo 14? Primeiro, entenda, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Portanto, não vamos ser tão insensatos, tão presunçosos quanto ao dia do amanhã. Segunda lição: somente Deus conhece o futuro. Então dependa dele, busque a ele, peça orientação a ele. A nossa vida é como um vapor, e esta é a ênfase do versículo 14. A brevidade, a nossa vida é transitória, passa rapidamente e nós voamos. Ontem, na cidade de Wagner, estava acontecendo uma passeata chamada Passeata Evangélica. E a igreja presbiteriana daquela cidade, que é uma igreja grande, atuante, marcante, participava da passeata.
De repente, no meio da programação, Dona Isaura Matos passa mal. E é ceifada com um infarto fulminante ali. Ela é irmã do pastor Péricles e a mãe do Ricardo Berbel, que foi membro aqui da igreja. Socorreram, mas já chegou no hospital sem vida. A passeata terminou, não prosseguiram mais com a programação. Ela imaginava que morreria numa passeata evangélica? Ainda bem que foi ali, né? Glória a Deus por isso. Mas será que quando ela saiu de casa, ela pensou que iria ser os seus últimos instantes de vida? Será que quando ela se dirigiu e estava caminhando com aquele grupo de irmãos, certamente cantando e louvando a Deus, ela pensou em ser ceifada? Acredito que não, e que ninguém que estava ali. Isto mostra a brevidade da nossa vida. Não adianta, a qualquer momento podemos ser chamados, a qualquer momento a vida, a nossa existência pode ser extinta, e não há lugar, não há hora, nós não sabemos o amanhã, não sabemos se isso acontecerá agora, ninguém sabe nem como vai ser. Portanto, é presunção achar que a nossa vida pode ser dirigida lá, amanhã ir a tal lugar, trabalhar, passar um ano e voltar. Isso é presunção. O que é a nossa vida? Pense nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Verso 15, já chegando próximo ao fim da nossa exposição. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago usa a expressão em vez disso. O que Tiago está dizendo: se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E queridos irmãos, o que Tiago está querendo mostrar para aqueles irmãos, não é que eles tivessem nos seus lábios uma palavra mágica, de dizer sempre, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus. Não é um mantra que vai nos trazer resultados positivos, não é uma fórmula mágica que nos garantirá que teremos sucesso. O que Tiago estava simplesmente dizendo e querendo mostrar é que eles precisavam em tudo levar em conta a Deus e entender que somente Deus é que tem o controle da vida e da existência. A vontade de Deus é a mais importante. A vontade de Deus é o fator dominante da história. A vontade de Deus é o fator dominante das circunstâncias da vida. A vontade de Deus é o fator dominante da nossa própria existência e de nossa vida. Agir sem levar em conta e não dizer se for da vontade de Deus é um grave pecado. Lembro-me, todas as vezes que eu falo disso, da jornalista, da então jornalista da Rede Globo, que apresentava o jornal Hoje há muitos anos atrás, Leda Nagli. Vocês se lembram onde ela está? Todos os dias, quando terminava o jornal, ela terminava assim: até amanhã, nos vemos. Ou mais ou menos, nos veremos amanhã nesse mesmo horário. Em nenhum momento ela concluía o jornal dizendo qualquer menção de dependência. Você sabe o que aconteceu? Foi uma das jornalistas que menos tempo passou no jornal Hoje. Ultimamente eu tive notícia, vi um programa dela na TV Cultura que nem audiência tem, passa em altas horas da noite. Ninguém ouve mais falar de Leda Nagli. Mônica Waldvogel já apresenta aí o jornal Hoje há anos a fio. Com a mesma carinha, com o mesmo cabelo cortado, do mesmo jeitinho simpático, está lá. E Leda Nagli foi para onde? Queridos, eu trago sempre esse exemplo, porque era uma figura emblemática da televisão no horário jornalístico da 1h da tarde, que demonstrava sempre uma arrogância em relação ao amanhã.
temos que ter cuidado. É Deus quem mantém a nossa vida em suas mãos. É Ele que nos sustenta. É Ele que nutre a nossa existência. Alguns textos das Escrituras estão postos aí, mas eu queria ler apenas um. Atos 17, 28. Atos, capítulo 17, versículo número 28. Paulo discursando em Atenas, diante de alguns filósofos epicureus e estoicos, que estavam contendendo com ele, o chamando de tagarela, dizendo que ele não sabia o que estava dizendo. Aí Paulo diz no versículo 24, registrado por Lucas em Atos 17, que Deus fez o mundo, fez tudo o que nele existe, que Ele é Senhor do céu e da terra. Aí no versículo 28 ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aí ele apela para os próprios filósofos, dizendo, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo apela para a própria consciência dele, dizendo, olha, vocês que afirmam aí, que se movem, que fazem as coisas porque Deus existe, é precisamente esse Deus que eu estou apresentando. A nossa vida está sob o controle dele. É Deus que tem o domínio sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo que nele há. Deus é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da vida. Queridos, essa é a lição que eu e você temos que tirar maior do versículo 15. Sempre dizer, em vez de achar que temos domínio de tudo, temos em nossa mente, em nosso coração assentado esta ideia, se o Senhor quiser, se for da vontade dEle. Tiago diz em Romanos 12:1, que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável, é a melhor. Algumas lições. Primeiro, entenda que Deus é quem determina os sucessos dos nossos planos, não é a nossa habilidade e nem a nossa capacidade de negociar. Segundo, dele dependemos em nossa existência e vida. Não há outro que possa nos sustentar a vida, somente Ele. Se Ele tirar o sopro de nós, nós expiraremos imediatamente. Terceiro, dele dependem as nossas realizações, nossos projetos, nossos planos. Se Ele quiser, teremos sucesso. Se Ele não quiser, não adianta, o maior planejamento que for, fadará em fracasso. Quarto, lembre-se que Ele é soberano sobre nossas vidas, sobre nossos planos, sobre nossas ações, sobre nossas realizações. Por isso devemos ser submissos a Ele e dele dependermos continuamente. Versículo 15 nos ensina que devemos deixar a arrogância de lado. O verdadeiro cristão submete-se aos seus planos à autoridade de Deus. Amém? Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ele agora fala não apenas o pecado de não levar a Deus em conta, agora ele diz, vocês ainda ficam se gabando, se orgulhando do que pretendem fazer e realizar. As palavras de Tiago aqui, elas são veementemente condenatórias. Calvino, comentando esse versículo número 16, ele diz assim, não somente eles estavam roubando a Deus, de Deus o direito de governar, como também estavam se gloriando disso, de governarem as suas próprias vidas. Dois pecados. O primeiro é não levar Deus em conta, é roubar a glória que é de Deus, o controle que é de Deus e achar que podemos fazer isso. E o segundo é nos orgulharmos de que o que estamos fazendo é resultado direto da nossa própria capacidade, do nosso próprio sucesso, da nossa própria inteligência, dos nossos próprios projetos, dos nossos próprios méritos. Isto é pecado. A arrogância que é pretensiosa. Jactância é isto, queridos, é gabar-se arrogantemente
daquilo que fazemos. É gloriar-se de algo que estamos fazendo sem levar em consideração o domínio do Senhor. Quando nossos planos não são feitos assim, sem levar Deus em conta, nós estamos sendo arrogantes, presunçosos. E esta é a característica do mundo. Olha o que diz 1 João 2,16. Abra sua Bíblia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O termo traduzido aqui por soberba da vida é o termo da presunção arrogante de gloriar-se nos próprios feitos. Isso é característica do mundo. E Tiago acrescenta que além de ser soberba, ela é maligna. E aqui, diferentemente da maledicência, o maligno que aparece aqui, não é maligno para chamar de diabólico. É maligno para dizer que é mal. E a palavra usada aqui era usada para a doença. Como se fosse um tumor cancerígeno. Que destrói, que corrói. Por isso que a gente chama quando um tumor é maligno de câncer, porque ele destrói, ele mata as células, ele acaba com a vida. Tiago usa esta palavra para dizer que quem é arrogante, pretensioso, presunçoso, está agindo de uma maneira também de se gabar, como se fosse algo cancerígeno. Uma hora vai destruir a vida daquela pessoa, uma hora vai matar aquela pessoa, uma hora vai aniquilar a sua pretensão e o seu projeto. O que Tiago, portanto, está querendo nos mostrar aqui, que todo fundamento pretensioso é jactância, é orgulho, é característica do mundo, é doença maligna. E interessante, ela não é contagiosa. O câncer não é contagioso. Só quem sofre o tumor maligno é quem o possui. O que Tiago está dizendo? Que ser arrogante e pretensioso naquilo que faz, sem incluir Deus, está alimentando o mal na sua vida e para a sua existência, que vai corroer, destruir e matar. Quais as lições deste penúltimo versículo? Primeiro, não depender inteiramente de Deus e sim de nós é presunção maligna. Segundo, a jactância humana levará à morte. Terceiro, um cristão deve apenas pensar na glória de Deus e pensar na sua vida como vivida tão somente na dependência dEle, para a sua glória e para a responsabilidade dEle. Amém? Tiago conclui então o texto, versículo 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nesse está pecando. Tiago agora não fala mais da pretensão e da arrogância. Ele usa uma preposição aí de ligação. Portanto, é um advérbio que traz a ligação com o que ele havia dito. O que foi dito anteriormente, tanto a amizade ao mundo, tanto o falar mal dos irmãos, tanto como a presunção de não incluir Deus, ela é perigosa. Sabe por quê?
A advertência de Tiago aqui no versículo 17 é quanto ao pecado da negligência. Ou seja, ele está dizendo, vocês como judeus sabem muito bem quem Deus é, vocês sabem muito bem o que Deus tem feito por vocês, vocês dizem conhecer esse Deus, mas não estão levando Ele em conta, vocês sabem o que tem que fazer e não estão fazendo. Nós denominamos isto de negligência. E no direito, há um princípio normativo das obrigações, do dever fazer. E quem não cumpre o dever fazer, está infringindo a norma. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo aqui. E a negligência, juntamente com a imprudência e a imperícia, especialmente no campo médico, são os maiores crimes que derrubam muitas pessoas. É saber o que deve fazer e não fazer. No grego, queridos, o texto que aparece aí no versículo 17 está nesse contraste. Quem sabe que deve incluir Deus e não inclui em seus planos, está pecando. E esse pecado aqui é o pecado da negligência e da omissão. E a omissão e a negligência nos levará à comissão, a fazermos o que não deveríamos fazer, quando deveríamos fazer aquilo que Deus nos ensina, que é dependermos dEle. Isto é o que Tiago está condenando. Eles sabiam o que tinham que fazer, eles sabiam o que tinham que dizer se Deus quiser, mas não estavam fazendo. E todas as vezes que sabemos o que temos que fazer e não fazemos, nós estamos pecando. E esse pecado é de comissão, é voluntário, porque já sabíamos que não deveríamos fazer aquilo e fizemos, ou que deveríamos fazer algo e não fizemos. Negligência. A sentença é condenatória. Quais as lições que a gente tira daqui do versículo 17? Primeira lição: a negligência é equivalente a ignorarmos a Deus. Por quê? Porque sabemos que Ele existe, sabemos que Ele é o dominador, sabemos que Ele é soberano, sabemos que Ele controla a nossa vida, sabemos que Ele é Senhor, mas fazemos e agimos em nossa vida como se Ele não existisse. Segundo, o conhecimento que temos de Deus deve levar-nos a uma adoração contínua e uma dependência e submissão permanente a Ele, se quisermos ser felizes. Conhecer o dever fazer e não praticar é pecado de omissão, mas se conhecemos e fazemos o que Deus espera que façamos, Ele é glorificado e nós somos abençoados. Quero então deixar nesta noite esta reflexão de Tiago, capítulo 4, de 13 a 17, e concluir dizendo que devemos nos arrepender dessa nossa prática de independência, de julgarmos que somos independentes. Arrependermos-nos disso e dependermos mais do Senhor, dependermos mais do Senhor. Segundo, voltarmos mais constantemente para o Senhor, nas mínimas coisas consultar ao Senhor, perguntar a Ele o que Ele tem para nós. E por fim, servi-lo constantemente hoje, mesmo que planejando amanhã, mas colocando sobre a direção dele sempre. Assim fez Deus, quando enviou seu Filho Jesus Cristo para nos ensinar, assim também fazemos. Abra sua Bíblia em Filipenses, por favor, 2. E se eu não me engano, foi o texto que o nosso irmão, reverendo Baliza, pregou aqui quando esteve da última vez. Não me
lembro, mas acredito que foi este. Versículo número 6 de Filipenses 2. Paulo vem falando do exemplo de Cristo, nosso Salvador. E ele diz: pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O maior exemplo que temos é o Senhor Jesus. Naquela noite em que ele sofria as agruras da morte, em que sua alma chorava, em que sua psique estava abatida pela grande e grave possibilidade de ir à cruz, ele vai ao Getsemane, ele em prantos ora ao Senhor, e numa agonia tremenda sua, e o seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que ele estava dizendo: Senhor, está doendo. A agonia da morte me cerca. O pavor da morte está me consumindo. Estou profundamente agastado. Não aguento esta condição da humanidade. Mas a tua vontade é a que vale. A cruz era necessária. Então, se esta é a vontade para cumprir o teu plano, faça-se ela. Esse é o maior exemplo de incluir Deus. O próprio Filho se submeteu. Não julgou o direito que tinha de ser igual a Deus, ao contrário, se esvaziou. Assumiu forma humana, padeceu a nossa dor, reconhecidamente sofreu, e na hora dura que podia passar dele, ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. Que eu e você sejamos assim, que nos curvemos mais diante do Senhor, submetamos-nos à sua vontade todos os dias, e que todos os nossos planos, planejamentos, realizações sejam colocadas diante dele para a sua aprovação. Dependamos mais do Senhor e a glória será dele. Que ele nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Tu és soberano, Senhor. E o Senhor tem o controle. O Senhor tem o domínio sobre tudo e sobre todos. No Senhor é que nós nos movemos e existimos e tudo mais. Somos como uma neblina passageira, Senhor. E por mais vigor que tenhamos, como disse o teu servo Moisés, que viveu até 120 anos, e mesmo tendo todos esses dias em sua existência, viu que a sua vida foi breve, passageira. Ó Deus, livra-nos do espírito jactancioso e da inclinação mundana de presunção, de acharmos que temos o controle de tudo, de todas as coisas,
de acharmos que somos o controlador da nossa própria vida, de nossos projetos, nossos negócios. Perdoa as vezes, ó Deus, em que não levamos em conta ao Senhor, não consultamos o Senhor, não consideramos o Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, livra-nos desse ateísmo pragmático e dá, ó Deus, que em nossa vida esteja o exemplo de Jesus e que em tudo, ó Senhor, consultemos a Tua vontade e que assim como o Senhor nos ensinou na oração, que ela seja feita na terra como é nos céus, de fato aconteça em nosso viver diário, Senhor. Que a nossa atitude, nossa conduta, nosso comportamento não se assemelhe em nada com aqueles judeus cristãos a que Tiago escreveu. Livra-nos, ó Deus, dessa pretensão arrogante, dessa tentação que a soberba da vida nos impõe. Ajuda-nos, ó Pai, a dependermos mais do Senhor e perdoa as nossas faltas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, queridos. E que agora a graça de Jesus, o Senhor soberano de nossas vidas, o grande amor de Deus, aquele que tem o controle da nossa vida, da nossa existência, e toda manifestação de poder, de orientação, de conforto e de aplicação da vontade de Deus que há no Espírito Santo, repouse sobre vós, igreja do Senhor aqui reunida nesta noite, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar enquanto chegamos à porta.